Olá, muito boa tarde para você que nos assiste ao vivo. Estamos começando nossa última palestra, a 16ª da parceria Colégio Interativo Faculdades Anhanguera, com a finalidade de transmitir a você, vestibulando, algumas dicas de questões que poderão aparecer nas provas do Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. A participação no exame é pré-requisito para quem quer participar de programas de financiamento e de acesso ao ensino superior, tais como o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, o Programa Universidade para Todos, ProUni, e o Ciências Sem Fronteiras. Nesse ano, o Enem conta com aproximadamente 6 milhões e meio de inscritos e as provas ocorrerão nos dias 3 e 4 de novembro, às 13 horas. Lembre-se de que você poderá levar somente uma caneta esferográfica transparente de cor preta e é obrigatória a apresentação de documento de identificação original com foto para a realização da prova. Nós lembramos também que nossas palestras poderão ser assistidas no YouTube, no canal Interativo SC ou então no site umpénofuturo.com.br, que além dos vídeos tem também diversas informações úteis para o aluno que vai prestar o exame do Enem. Na palestra de hoje o tema será modernismo e trouxemos aqui o professor Mário Pontieri, o popular Marião, direto da Vila Prado, para falar sobre esse tema recorrente na prova do Enem. Marião, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Glauco, é um prazer estar aqui. Boa tarde, caros espectadores, caros alunos. Vamos falar um pouquinho aí sobre o Enem, sobre o modernismo, esse movimento tão importante aí que cai bastante nos vestibulares, sobretudo no Enem aí. Obrigado por lembrar da Vila Prado, eu tenho carinho Isso, demais. é como a gente sempre diz, cabra de Vila Prado a gente respeita, né, Marião? Exatamente, a gente A Vila respeita. Prado, para você que não sabe, para você que não é aqui de São Carlos, não conhece a Vila Prado é um tradicional bairro aqui da cidade de São Carlos. A gente lembra você que está nos acompanhando, que está acompanhando essa 16ª palestra, que você pode fazer perguntas para o professor Marião sobre modernismo, Semana de Arte Moderna, as várias gerações modernistas, sobre a prova do Enem, a prova de linguagens de uma forma geral. Esse bate-papo nosso vai ter em torno de meia hora e aí nos próximos 15 minutos, chegando até os 45 minutos, a gente repassa as perguntas para o professor Marião. Marião, como eu tenho feito com todos os professores que vêm aqui aos nossos estúdios, vou pedir para você um panorama geral da prova do Enem, principalmente porque, como eu falei para o PG na segunda-feira e para a professora Cíntia na última sexta-feira, a prova de linguagens é uma prova que normalmente o aluno acha escabrosa, aterrorizante, até mesmo pela extensão. É para ter medo assim ou não é tudo isso? Não, Glauco, na verdade não é tudo isso não. Quando a gente pensa na prova do Enem, geralmente ela se funda mais nessa questão da interpretação, da análise de texto mesmo. O que o pessoal costuma assustar é que é uma prova que geralmente coloca textos de fato muito longos. Mas por isso que a gente sempre recomenda que o aluno, que o estudante vestibulando, que ele vá bem preparado, tranquilo, que durma bem antes, porque na verdade a prova do Enem ela não te pega pelo conhecimento, principalmente na parte de linguagens. Linguagens, na verdade, ela é mais apoiada em textos mesmo para você analisar do que como acontece em outros vestibulares, quando você tem que trabalhar mais com aquilo que você aprendeu mesmo em sala e aplicar como teoria ali no momento. Como ela geralmente dá um texto de base para você trabalhar em cima, acaba ficando um pouco mais fácil. Só que assim, ela é cansativa de fato, então você não tem que ter medo porque geralmente o trabalho em cima dos textos é fácil, não é difícil não. É análise de texto, mais interpretação. Talvez lembrar algum contexto histórico, movimento literário, óbvio que você vai precisar. Só que assim, você sempre tem um texto de apoio. O que o pessoal geralmente reclama é isso, né? Esses textos de apoio é que são muito longos. Qual que é o segredo, então? Concentração. É você conseguir se concentrar. A prova do Enem é necessária uma concentração maior do que as outras por causa desse fator, os textos longos. Então, é mais a preparação pré-Enem do que necessariamente lá. Lá você vai conseguir se virar se você estiver bem tranquilo. Marião, então a gente pode falar que, assim, basicamente não é uma prova conteudista, como é a da FUVEST. Não, exatamente. Não é uma prova conteudista. É uma prova que ela ataca mais para o seu conhecimento enquanto leitor, para você, de fato, ver se você consegue ler um texto, interpretá-lo. E isso não é só na área de linguagens não, viu, Glauco? Na linguagens principalmente, é óbvio. Só que nas outras questões ele trabalha menos conteúdo e mais aplicação textual, mais aplicação cotidiana, o que requer de você uma boa leitura. Sobretudo, uma boa concentração. É isso que eu sempre alerto os meus alunos. Para o Enem, para a prova
prova do Enem, você precisa de concentração, de tranquilidade, você precisa descansar bem um dia antes para não cansar teu corpo. Se você, por exemplo, está acostumado com 3 horas de prova, você já se cansar, de fato você vai ter complicações no Enem, porque é uma prova muito extensa, tem muito texto. Ao mesmo tempo que esses textos cansam, Glauco, ao mesmo tempo, então, que eles cansam, eles acabam te dando um maior aparato para estudo, o que pode te ajudar aí na hora da prova e tal, se você não é muito bom para lembrar o conteúdo. Não é conteudista como é a FUVEST, mas também não é uma coisa que simplesmente abandona conteúdo. Ela trabalha conteúdo, só que mais aplicado ao texto. Isso aí acaba ajudando o vestibulando, né? Marião, com o pessoal, como você mesmo comentou, né, o vestibulando normalmente reclama do tempo. E a professora Cíntia e o professor PG, quando estiveram aqui, eles deram uma dica e eu queria ver se você concorda, se acha que é isso mesmo. Começar pelas perguntas, olhar primeiro as perguntas, porque dificilmente o aluno vai ter tempo para ler 2 vezes ou mais o texto. Então, a partir do momento em que você vai pela pergunta, você vai procurar a resposta no texto, é isso mesmo? Claro, você tem quando você lê a pergunta antes, Glauco, você tem um direcionamento do texto. Então é interessante que, bom, especificamente para o caso da prova, né? Porque é óbvio que como professor de literatura eu apelo que você leia de maneira livre, né? De maneira que você consiga fluir o seu texto sem ficar preso a nada. Agora, é uma coisa evidente. Se você, numa prova que você tem que lidar com o tempo, é mais interessante que você leia a pergunta para já direcionar a sua leitura. Isso é um fato e ajuda bastante, principalmente porque os textos são longos. Normalmente, numa prova, o que é interessante? Você lê o texto, lê a pergunta, depois volta. E, aliás, é uma dica que eu dou, Glauco, aproveitando, grifem o texto quando você está lendo, grifa o texto, porque grifar o texto pode parecer um exercício bobo, né, à primeira vista, mas não é. É um exercício que ajuda quando você termina de ler o texto, você lê a pergunta, te ajuda a voltar e saber onde estão os pontos, aquilo que você leu de mais importante. E aí, no caso, se você ler a pergunta, depois voltar e ler o texto, marcando, você dificilmente vai se perder durante a sua leitura. Você sabe que a Cíntia, inclusive, sugeriu que o aluno grife partes importantes da pergunta. Para Perfeito. saber se é para ele discorrer, para saber se é para ele informar, para ele escolher. Perfeitamente, perfeitamente. Principalmente, Glauco, quando você já estiver mais para o final da prova, isso vai ficar importante, vai ser importante. Por quê? Muitas vezes, por exemplo, as famosas rasteirinhas, né? Você está lendo uma questão, imagina que na questão vai se pedir para você aquilo que se afirma e, na verdade, ele está pedindo a negação daquilo. Então, aquilo que não se pode dizer sobre o modernismo se você não notou aquele não, que às vezes te escapa, se você não grifou esse não, provavelmente ele vai te escapar, porque a maioria das perguntas vão em torno da afirmação e da negação. Então isso aí pode te pegar, por isso a dica de grifar tanto o texto quanto a pergunta, é importante. Às vezes parece que não influencia, mas influencia sim. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o professor Mário Pontieri, o Marião, professor da área de linguagens do Colégio Interativo e das Faculdades Anhanguera, para falar sobre modernismo, mas ele já começou dando um panorama geral da prova no Enem. Tá frio aqui no estúdio, Marião, o pessoal caprichou no ar-condicionado. Eu já não estou me mexendo. Eu ia comentar isso, né? Na era do gelo. Eu ia comentar isso aí, que tá um pouco frio, mas... Eu ainda tô com uma camisa de manga comprida aqui, mas... Eu ia comentar, mas achei que falei, não vou reclamar, porque parece que tô reclamando demais, mas tá um pouco frio, acho que tá um pouco frio. Tá na temperatura Frozen Teacher. Marião, vamos focar um pouquinho no movimento modernista, esse movimento que mudou o século XX e que recorrentemente tem aparecido no Enem. Aqui no Brasil, ele teve seu início oficial com a Semana de Arte Moderna de 22. O que foi o modernismo e o que foi a Semana de Arte Moderna? É legal, Glauco. É bom que você já disse logo de início. Ele oficializou o modernismo no Brasil, porque, na verdade, muita gente acha que o modernismo começou no Brasil em 1922. Isso não é verdade. Ele começa antes, a gente tem publicações dos chamados pré-modernistas, né, que a gente chama de pré-modernistas, como, por exemplo, Euclides da Cunha, o Graça Aranha, um próprio Augusto dos Anjos, o Lima Barreto, o Monteiro Lobato também. E aí você tem quadros que são pintados e expostos, como a própria Anita Malfatti, em 1917, fez uma exposição na rua.
que inclusive foi criticada pelo Monteiro Lobato, né, num texto um artigo que ele escreveu chamado Paranoia ou Mistificação. Então, na verdade, o movimento modernista ele começa antes, só que ele se oficializa em 1922, na chamada Semana de Arte Moderna. O que foi essa semana, então, como você me perguntou? Semana de Arte Moderna, Glauco, foi uma exposição que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Por isso, Semana de Arte de 22. E nessa exposição, o que aconteceu de bem interessante foi justamente que a repercussão que ela teve, né? Ela acabou atingindo as mais diversas esferas da sociedade. Por quê? Às vezes os alunos me perguntam assim, pô, Maria, mas uma exposição de arte vai ter uma repercussão tão grande assim, por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala em Semana de Arte Moderna, quando a gente fala em arte moderna, a gente está falando em quebra de padrões estéticos e padrões clássicos, tradicionais. Então, qualquer quebra que houver hoje, por exemplo, a gente vai ter uma repercussão. Por exemplo, só citando um exemplo atual para a gente poder fazer um paralelo. Quando a gente tem aí teve agora aquele problema da charge que fizeram com o Maomé e depois, antes, o vídeo, né, que foi feito o Maomé. Alguns estudiosos apontam aquilo ali como expressão artística, democracia. Outros já apontam como uma falta de respeito. Ou seja, é uma obra de arte, seja o vídeo ou a charge, e que gerou polêmica. É a mesma coisa que acontece com a Semana de Arte Moderna de 1922. São vários expositores ali que acabam chocando a sociedade, principalmente a elite a burguesia, chamada burguesia da época, a elite paulistana, que inclusive, aí tem uma jogada muito, muito bem feita pelo maior mentor, o principal mentor da Semana de Arte Moderna, que foi o Oswald de Andrade, que a própria semana, a própria exposição, para acontecer no Teatro Municipal, ela acabou sendo bancada, custeada pelos senhores de café da época, né, pela elite, que eram aqueles que representavam os mais conservadores da sociedade e que acabaram bancando uma exposição de arte que eles não sabiam que teria lá. E aí por isso que teve um quebra-quebra, teve muito tumulto, teve muita vaia, teve muito aplauso, porque de fato chocou a sociedade. E aí aquele velho negócio, né, Glauco? No Brasil, quando há algum escândalo, o negócio vai para frente. Muita gente fala assim, pô, Maria, mas tinha tanta importância assim para ir para frente, para ter a importância que tem hoje, teve um impacto tão grande. Além do impacto que foi grande, a gente tem o fato do escândalo, né? Então escandalizou, aí todo mundo queria saber o que é essa Semana de Arte Moderna que fez esse escândalo todo. E aí o negócio se propagou, né? Então a Semana de Arte Moderna foi uma exposição que de fato oficializou o modernismo no Brasil. Marião, e até então, que tipo de arte, já falando não simplesmente na literatura, mas também nas artes plásticas, a sociedade brasileira consumia? Quando eu falo em conservador, não é uma arte conservadora, uma elite conservadora, eu estou falando justamente desse público que era, entre aspas, aí, consumidor de movimentos como, por exemplo, o parnasianismo, que digamos assim, o maior inimigo do modernismo, né? Porque é uma arte um tanto quanto fechada, hermética, né? A gente costuma falar, que tem como função a arte pela arte, representar a beleza estética da arte. Então você vai buscar a perfeição formal, por exemplo, poetas como Alberto de Oliveira, como Olavo Bilac, como Vicente de Carvalho, são poetas, o Raimundo Correia, são poetas que buscam a perfeição formal. Então eles sempre vão trabalhar um sonetinho ou decassílabo ou alexandrino, com uma riqueza vocabular muito grande, com rimas ricas, com rimas raras. Então ele vai buscar aquele poema perfeito. Para ele, o que mais importa é a estética. Um pouco antes, a gente tem um movimento naturalista e também o realismo, que são movimentos que enxergam a arte como função social. Então, para o realismo e para o naturalismo, você tem que ter a arte como aplicação teórica de uma filosofia. No realismo, por exemplo, você tem o pessimismo de um Schopenhauer, que é um filósofo que aborda essa questão do que o ser humano é mau por natureza, diferente daquilo que acreditava o Rousseau, né, que o homem é bom por natureza, a sociedade o corrompe.
O Schopenhauer já é mais pessimista em relação à sociedade. Depois você tem também o Auguste Comte, que trabalha aí com essa ideia de que, do positivismo, né, que é analisar a sociedade de maneira material. Você tem o próprio, no naturalismo, o Hippolyte Taine, que trabalha com o determinismo, né, dizendo que o ser humano é determinado pelo meio, pelo momento e pela raça em que ele vive, na qual ele pertence, em que ele vive. Então nós temos aí um conceito muito fechado de arte. A arte é função social. No parnasianismo, arte é expressão de beleza estética, arte pela arte. No simbolismo, que é o movimento que vem depois aqui do parnasianismo, já no finalzinho do século XIX, Glauco, a gente tem a ideia de que a arte deve simbolizar a essência, tudo aquilo que o ser humano sente, aquele caos que se instaura no decadentismo, no final do século XIX e tudo mais. E o modernismo é justamente isso que ele vai fazer. Ele vai quebrar esses padrões. Ele vai quebrar esses padrões, não necessariamente dizendo que você não pode fazer um soneto. É aí que está a grande sacada. Para o modernismo, você pode fazer um soneto, mas você pode também escrever um poema com versos livres, sem métrica, sem rima. Você pode fazer um soneto com rimas ou não. Ou seja, para o modernismo, Glauco, a arte é livre, é a liberdade de expressão com criatividade. Então, tem muita gente que faz uma confusão dizendo assim, Marião, eu posso dizer então que a arte moderna, eu vou jogar um monte de tinta na parede e isso é arte moderna. Não necessariamente. Segundo os conceitos modernistas, arte é liberdade de expressão, sim, porém com criatividade. Então tem muita gente que fala assim, o Drummond é famoso, aquele poema do Drummond é famoso, lá no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma... Só é famoso por causa do Carlos Drummond de Andrade. Eu costumo dizer, não. Carlos Drummond de Andrade é famoso por causa do poema, porque ele inovou. Então não é tão fácil inovar. Quando a gente pensa assim, em inovação, como fez o modernismo, eles realmente inovaram, eles quebraram as amarras das artes, daquele padrão de arte. Inclusive, quando eu falo arte realista, naturalista, é até interessante lembrar um pouco antes o romantismo, que tinha um conceito de que arte é imaginação, que já foi um movimento revolucionário porque quebrou aquele padrão mais fechado ainda, que é da arte clássica, né, que durou muito tempo aqui, que durou muito tempo no mundo ocidental, que é o arcadismo, um pouco antes do barroco, um pouco antes ainda do renascentismo, que era o conceito de arte clássica, né? A arte mimesis aristotélica. O que é a mimesis aristotélica? A arte como imitação da vida, pensada por Aristóteles lá na Antiguidade Clássica. Então, os modernistas, eles têm coragem. Eles tiveram coragem de quebrar essas amarras e simplesmente inovar. Então, se você, por exemplo, acha que você pode fazer uma arte moderna, inove. A ideia é justamente essa. Por que o Drummond ficou famoso, então, fazendo um poema que aparentemente é simples? Porque ele mostrou que é possível construir lirismo na simplicidade. Diferente do que um parnasiano acreditava. Parnasiano, não que o parnasianismo seja ruim, é muito bom, é muito bonito. Olavo Bilac é um dos maiores poetas, considerado um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos. O poema dele é lindo. Só que era necessário um rebuscamento para escrever, era só um erudito que podia escrever uma arte parnasiana. Esses modernistas, eles quebram o que a gente chama de academicismo, Glauco. Você não precisa mais a ideia de que eu tenho que ser erudito, ter uma cultura literária, conhecer as linguagens, conhecer a rima, saber compor um soneto para que eu possa fazer uma arte. Então você pode pegar uma situação cotidiana e transformar aquilo em lirismo. Eu estou recebendo aqui o professor Mário Pontieri nessa 16ª palestra em parceria do Colégio Interativo e das Faculdades Anhanguera para levar a você informações, conhecimentos sobre dicas sobre a prova do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Ô Marião, você, ao falar do modernismo, é inevitável que a gente faça certas comparações com outros movimentos posteriores. Quando você fala dessa possibilidade que o modernismo demonstrou de você fazer arte com coisas simples, dá pra gente fazer uma comparação, por exemplo, ao movimento punk, na década de 70, com certeza. Que são os 3 acordes lá que revolucionaram a música? Com certeza, Glauco, até mesmo pelo caráter revolucionário do próprio movimento, que eu me lembro muito bem, pensando no movimento punk, que ele nasce
para negar a necessidade de se fazer música com todo aquele aparato que é erudito, né? Por exemplo, eu me lembro sempre de um Pink Floyd, né? Que o rock progressivo tinha na década de 70. Exatamente. Se você pensar no rock progressivo, você vai ter uma construção melódica gigantesca, né? Enquanto o punk constrói com o simples, são 3 notas e aquilo ali é música também. Ele é tão revolucionário quanto a arte moderna. Você pode fazer um comparativo tranquilamente. Agora, você acha que o modernismo também teve um quê de nacionalismo, retomou valores nacionais que estavam um pouco esquecidos pelos movimentos anteriores? Sem dúvida, Glauco. Isso aí é uma das principais bandeiras da chamada primeira fase do modernismo no Brasil, né? É sempre bom entender o seguinte, o que é arte moderna? Para poder entender essa questão do nacionalismo, é bom entender o que é arte moderna. A arte moderna, na verdade, é um princípio artístico, é um movimento, é uma ideia sobre arte inovadora. Inovadora em quais quesitos? Ela inova em conceito, estilo e temática. Quando a gente fala em conceito, é sempre bom lembrar que conceito de arte, como eu estava falando aqui agora mesmo, para as artes clássicas, para o renascentismo, por exemplo, a arte é a imitação da vida, mimes aristotélica. Qual é o conceito de arte para o modernismo? O conceito de arte arte é liberdade de expressão com criatividade. Essa criatividade, essa liberdade de expressão vai te levar a uma inovação de estilo. Então, por exemplo, você vai ter a liberdade de, sem erudição, com o chamado anti-academicismo, né, que o pessoal costuma chamar, você vai poder quebrar as amarras e fazer um texto, ao invés de ter que fazer decassílabo, ou seja, aquele versinho com 10 sílabas métricas perfeitinhas, você pode fazer um verso com 13 sílabas, o outro com 2, o outro com 7, e simplesmente sem rima, ou seja, versos livres e versos brancos, sem métrica e sem rima. Isso é a inovação de estilo, a estética. Eu estou falando de literatura, Glauco, mas você pode estender isso aí, por exemplo, para as artes plásticas. Se você tem um quadro, por exemplo, do Caravaggio, no Barroco, né, que ainda é movimento ainda dentro do período do que a gente chama de arte clássica, né? O que você vai ter? Uma imitação, a busca pela imitação dos corpos, por exemplo, de um corpo humano. Então você vai ter lá, por exemplo, um quadro famoso, que se você quiser procurar aí depois, você vai encontrar lá a Descida da Cruz, que é do Caravaggio. Você tem lá toda aquela questão do Barroco do contraste de cores, de luzes e tudo mais, que marca a contradição do Barroco, mas você vai ter, nos traços, por exemplo, do Cristo descendo da cruz, uma perfeição formal incrível. Então você vai, inclusive, encontrar as veias dos braços de Cristo, a busca pela imitação da vida. Aqui você vai ter, no modernismo, né, passados muitos séculos, você vai ter uma arte que vai, por exemplo, o cubismo é um movimento vanguardista na Europa ainda, que já entra dentro da perspectiva da arte moderna, onde um Pablo Picasso vai dizer que a arte não é imitação da vida, da natureza, ela é um paralelo da natureza. Então ele vai fazer lá, por exemplo, um quadro famoso dele lá, que é o Les Demoiselles d'Avignon, que ele pinta também pessoas, né, no caso mulheres, só que de maneiras cúbicas, com formas geométricas, que não imitam o corpo perfeito do ser humano, mas que buscam a ideia de fragmentação do ser. Então você tem lá como se o ser humano, e aí eu até concordo com o Pablo Picasso nesse ponto, como se o ser humano fosse várias peças que se encaixam e formam um todo. Diferente daquilo que, por exemplo, a gente vê também num outro quadro, dentro do conceito da arte clássica, que é o do Leonardo da Vinci, por exemplo, a Mona Lisa, que você busca lá a perfeição formal e você tem aquele sorriso enigmático. Segundo o Pablo Picasso, a teoria de um Pablo Picasso, a Mona Lisa seria uma espécie de mentira. Por quê? Porque ela não é impossível que uma pessoa, quando você olha o perfil da Mona Lisa, você já pensa numa mulher enigmática, certo? Que é o que todo mundo pensa sobre ela aí. Será que a Mona Lisa, a vida toda foi enigmática? Essa é a questão, essa é a pergunta que você deve se fazer. Será que ela era enigmática ou ela estava enigmática naquele momento? Por isso que o Pablo Picasso resolve fragmentar o ser. A gente não é nada, a gente está, não temos um perfil definido. E aí a gente vai ter um outro modernista, é um acúmulo de coisas, né, Glauco? Você vai ter um outro modernista, que é o Fernando Pessoa, por exemplo, que vai falar
que, na verdade, nós somos seres múltiplos, né? A gente tem que ser plural como o universo. Então, ao mesmo tempo que você está feliz, você está triste, depois você está calmo, você está alegre, então é impossível retratar uma única figura. Por isso que eles inovam. E aí tem a questão do ser fragmentado, cúbico, com aspecto geométrico. E essa questão de estilo, que é inovador, por causa do conceito, vai nos levar até um contexto de época. O período, Glauco, influencia muito. Por que eu falo isso? Porque nós estamos no início do século XX, onde nós já temos aí uma sociedade calcada, uma sociedade completamente estruturada em função da industrialização, em função da modernidade, do progresso. Então, uma confusão que geralmente o pessoal faz é achar que arte moderna é só a arte que simplesmente retrata o mundo moderno. Até o nome nos chama isso. Só que, na verdade, o que eles querem é: o mundo se modernizou, as cidades se modernizaram, sim. A sociedade está moderna, a gente tem o progresso, sim. Só que aí, então, já que há um progresso, já que há a modernização dos centros urbanos, vamos também modernizar a arte. Essa que é a ideia. Então, você quebra com todos os conceitos anteriores de arte e nova e moderna. Então, a arte moderna é conceito, estética e temática. Conceito, estilo e temática. E aqui sim, aí eu volto para aquela sua pergunta. Então, eu fiz todo esse parâmetro para voltar na pergunta. Você me perguntou sobre o nacionalismo. Quando dessa liberdade artística que o camarada cria, ele tem a possibilidade de se desamarrar, de se desprender daqueles conceitos estéticos europeus de arte para fazer uma arte de fato brasileira. Então a gente tem o quê? Uma ideia que eles chamam lá, né, que alguns chamam de ufanismo, eu prefiro chamar de uma arte de fato tupiniquim, uma arte que vai buscar o Brasil realmente brasileiro. E aí é nisso aí que se funda, por exemplo, o Oswald de Andrade. A ideia de defender aí, levantar a bandeira do nacionalismo, além de tentar difundir e propagar a arte moderna. Ou seja, se o Brasil é uma mescla de etnias, de culturas, por que então eu vou ficar reproduzindo o que é feito na Europa? Não, eu vou criar uma arte que de fato é minha, porque eu posso criar, eu tenho liberdade para isso. Então, o conceito de arte moderna acaba nos dando a possibilidade de criar uma arte propriamente nossa. Nós estamos ao vivo recebendo aqui o professor Mário Pontieri, estamos chegando já a quase 30 minutos de conversa. Marião que está falando sobre arte moderna, sobre modernismo, semana de 22 que, vale lembrar, está completando 90 anos, né, Marião? Então as chances dela aparecer de uma forma mais acentuada na prova do Exame Nacional de Ensino Médio nos próximos dias 3 e 4 de novembro é bem grande. Marião, para a gente pontuar, o modernismo, isso numa conversa nossa, em outros momentos, eu me lembro que você falava que o modernismo ele foi tão importante que ele tornou difícil você pontuar e nomear tudo quanto é arte que veio depois. Mas o modernismo ele teve gerações, tem a segunda geração modernista. O que a segunda geração modernista, de fato, teve de diferente em relação à primeira? Certo. Vale lembrar também, Glauco, antes de falar sobre isso, queria lembrar que quando a gente pensa em 90 anos de arte moderna, né, no Brasil, da Semana da Arte Moderna, que pode de fato cair no vestibular, é bom lembrar que quando aconteceu a Semana de Arte Moderna, a gente estava justamente no centenário, né, da independência do Brasil. Então, olha que coisa, a ideia de independência da arte, né, liberdade da arte, está somada à independência do Brasil aí com o seu centenário. Então, tudo isso é bastante importante. Bom, essa questão da geração, Glauco, é bem interessante pelo seguinte: quando de 1922 a 1930, a gente tem a ideia de difundir e propagar o conceito de arte moderna, porque até então era desconhecido. Veja bem, o Monteiro Lobato, por exemplo, que já tinha uma visão modernista, tanto é que ele inclui em sua obra a figura do caipira com o seu linguajar mais coloquial, liberdade essa que o modernismo vai dar, ele mesmo não consegue se reconhecer como modernista. Tanto é que ele faz a crítica aos quadros da Anita Malfatti, né, de 1917, criticando como paranoia ou mistificação uma tentativa de imitar as vanguardas europeias. Então, o que o pessoal percebeu? Pô, o Monteiro Lobato, ele é modernista e não consegue se perceber e se enxergar modernista. Então, vamos fazer a Semana de Arte Moderna para que todo mundo conheça o que é. Vamos fazer essa exposição. De 1922 a 1930 é o que nós chamamos de fase heróica, a primeira geração. Por que isso aí? Porque eles vão mais ou menos meio que carregar a bandeira do modernismo, para tentar
propagar o conceito de modernismo. O que é o modernismo? Então você vai ter lá, por exemplo, um Oswald de Andrade, que vai tentar difundir, buscar, propagar, tentar difundir essa arte moderna, um Oswald de Andrade, um Mário de Andrade, um próprio Manuel Bandeira, fora os grandes pintores, né, como Di Cavalcanti, Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, ou você tem ainda na música um Heitor Villa-Lobos, todos esses, inclusive, Glauco, participaram da Semana de Arte Moderna. Um Lazar Segal também na pintura, você tem um Brecheret, por exemplo, na escultura. Então, são grandes nomes que vão tentar propagar a arte moderna e defender uma arte de fato brasileira, que é o nacionalismo que você estava falando. Então, nós temos essa primeira geração voltada para isso. Quando a arte moderna já havia se propagado, já estava bem concreta na sociedade, surge a chamada segunda geração. Por quê? Porque aqueles escritores que já não se preocupam mais em propagar e difundir a arte moderna. A gente já chega, é como se eles fossem usufruir das conquistas da primeira geração. Então, ao usufruir dessas conquistas, eles vão entrar para uma fase de maior reflexão. Por isso que a gente vai ter os regionalistas como Graciliano Ramos, José Lins do Rego, você vai ter também uma Raquel de Queiroz. E na poesia, isso na prosa regionalista, trazendo o Brasil múltiplo para a gente, né? E na poesia você vai ter uma Cecília Meirelles, um Vinícius de Moraes, um Carlos Drummond de Andrade, como eu já citei. Ou seja, essa segunda geração, ela colhe os frutos plantados pela primeira. Ela tem a liberdade de trabalhar aquilo que a primeira geração defendia. E depois a gente vai ter o pós-modernismo, que é quando a gente enxerga um João Guimarães Rosa, uma Clarice Lispector, já trabalhando com uma perspectiva que mescla as duas gerações, ou seja, mostrar essa arte moderna, defender a questão da inovação na linguística e tudo mais, mas também trabalhar as reflexões, as crises existenciais de um ser humano que vive em guerra no mundo, né? Que a gente atravessa 2 guerras mundiais naquele período, fora as ditaduras pelo mundo todo. E aí depois a gente vai colher todos esses frutos. O próprio tropicalismo, ele é um movimento pós-moderno, né? A gente tem a ideia de, por exemplo, um Gilberto Gil, um Caetano Veloso, trabalhando a ideia da nacionalidade dentro da questão tropical. Você tem também o movimento de literatura de resistência, que é contra a ditadura militar. Você tem uma série de submovimentos, o concretismo, por exemplo, do qual vai se valer um Haroldo de Campos, por exemplo, um Décio Pignatari, um Augusto de Campos. Você vai ter agora, mais recentemente, um Arnaldo Antunes, que trabalha com a perspectiva do concretismo, ou seja, tudo que vem depois da arte moderna, Glauco, mediante esse conceito de que a arte é liberdade de expressão com criatividade, tudo que vem depois da Semana de Arte Moderna em 1922 é pós-modernismo. Por quê? Porque ele quebra a ideia de colocar a arte em gavetas, como a gente tem antes. Arte é liberdade de expressão com criatividade. Então eu posso criar, eu posso pensar, eu posso refletir, que vai ser arte. Por isso que a gente perde a perspectiva. Muita gente me pergunta, muito aluno me pergunta, Manuel, que movimento a gente está vivendo agora? Não dá para saber, porque a gente não consegue enxergar, pelo menos agora, um momento de ruptura. É a ruptura que marca essa ideia de mudança, né? De uma gaveta literária, de uma escola literária para outra. Como o modernismo fala que literatura, que arte é liberdade de expressão com criatividade, tudo que você expressa com criatividade é arte. Então ele quebra essa ideia de escolas, né? Bom, nós estamos chegando já a 32 minutos, papo gostoso aqui com o professor Marião, já vão chegando perguntas. O Luiz Henrique Carrara Júnior, ele pôs Júnior em letra maiúscula aqui, de São Carlos, faz 2 perguntas para você, Marião. Ele pergunta por que o Oswald de Andrade foi considerado o mais combativo dos modernistas e pediu para você também passar o nome do seu cabeleireiro para ele. Quanto ao meu cabeleireiro, eu não posso falar porque, assim, ele é muito conhecido, ele é famoso e tal, então ele pode... É de Vila Prado. É de Vila Prado, mas assim, ele corta o cabelo de pessoas assim como a Carminha, a Rita da novela e tudo mais, então o cara é Não bem pode, famoso, é um não- tufão, cortar com ele e tudo mais. Então eu não posso revelar. Mas quanto ao Oswald de Andrade, é que na verdade é o seguinte, o Oswald, ele foi o grande idealizador do movimento, ele foi o cara que mais defendeu esse movimento. E aí, muita gente o chama de um poeta um tanto quanto contraditório, dentro dessa ideia desse enfrentamento que ele teve da sociedade, é porque ele, enquanto idealizador do movimento, viu, Luiz Henrique, todo mundo que estiver
assistindo aí, ele, enquanto idealizador do movimento, ele acaba criando uma espécie de vanguarda, entendeu? Então, ele acaba se expondo mais. Quando começam a vir as críticas, elas se direcionam mais a ele. Principalmente porque foi ele que conquistou a elite da época para poder arcar, para poder custear o movimento. E aí, quando ele próprio acaba criticando essa mesma elite que o custeou, ele acaba, de uma certa forma, criando um ambiente de animosidade em relação a si próprio. E aí, de certa forma, ele muitas vezes publica um poema que parece mais voltado para a elite e mais conservador, só que ao mesmo tempo é o que mais defende essas inovações. Por isso ele acaba ganhando destaque, ele acaba sendo, de uma certa maneira, contraditório. Por quê? Porque ele está no centro das atenções quando da Semana de Arte Moderna, quando da defesa desse movimento tão importante da semana, da exposição e tudo mais. Maria, o Brás de Limeira pergunta o seguinte para você: por que toda figura meio abstrata é considerada arte moderna? E por que geralmente a arte moderna tem alto valor financeiro? Ah, legal, Glauco. Na verdade, a questão vou partir primeiro para... Vou ao contrário, vou falar do alto valor financeiro. Na verdade, não é que a arte moderna ela tem alto valor, só ela tem alto valor financeiro, ou geralmente ela tem alto valor financeiro. Hoje em dia, Brás e todo mundo que está nos assistindo, a arte é muito valorizada, principalmente desses grandes artistas mais consagrados, principalmente por causa da capacidade criativa deles, né? Por que a arte moderna em si, então aí indo mais direto, por que os quadros de arte moderna em si são mais caros? Justamente por causa daquilo que eu falei antes, que eles são extremamente inovadores. Então, você tem uma quebra aparente e muito relevante desse conceito de arte nesses quadros. Então, pelo caráter inovador, eles vieram a ser muito famosos. E quanto mais famoso, ele acaba tendo mais repercussão e acaba ficando mais caro. Por exemplo, para citar um exemplo, em maio agora desse ano, foi leiloado o quadro O Grito, o famoso quadro O Grito, que você, espectador, aluno, já deve ter visto, o Glaucão, que é o do Eduardo Munch. Esse quadro, que ele expressa toda a agonia, todo o caos daquele início do século XX, final do século XIX, início do século XX, por que ele foi leiloado agora no começo do ano por cerca de 250 milhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro. Por que isso daí? Porque ele é um quadro único e que ele agrega muito valor no que diz respeito às inovações. É um quadro dos chamados movimentos de vanguarda. Ou seja, ele inicia uma nova estética, uma nova tendência, então ele se insere num momento muito importante. E aí, em função disso, ele acaba ficando com o seu valor, ou seja, digamos, sobrevalorizado, né? Não sei se sobrevalorizado, eu penso assim, é tudo uma questão de proporção, né? Quem que compra um quadro de 250 milhões de reais? Alguém que tem muito dinheiro para poder colocar um quadro na sua casa e falar, ó, esse aqui é original da Tarsila do Amaral, esse aqui é original do Eduardo Munch, que é um movimento de inovação estética. Por isso fica caro, né? Porque ele tem um momento muito importante. Agora, ele perguntou antes sobre a questão dos quadros serem... Da abstração. Por que geralmente são quadros abstratos? A ideia da abstração, Brás e todos os alunos aí que estão nos assistindo, a ideia da abstração, ela vem justamente carregada com a ideia de que arte é liberdade de expressão. Então, geralmente, uma pessoa, ela expressa alguma coisa, ela tira de dentro dela aquilo que ela está sentindo. E a gente não consegue, Glauco, por mais que a gente tente dar com exatidão, você consegue, por exemplo, explicar para mim exatamente o que é o amor? É impossível você explicar. Aquilo que eu acho que é o amor, aquilo que eu sinto que é o amor, com certeza é alguma coisa diferente daquilo que bate dentro do Glauco, é diferente daquilo que o Freud escreveu. Por isso que Freud escreve uma coisa sobre amor, Camões escreve outra, o Nietzsche escreve outra, e assim o próprio Schopenhauer, Foucault, cada um vai tendo uma abordagem distinta desse sentimento. Ou seja, é um sentimento, é uma questão de abstração. Quando a arte moderna, quando a gente tem essa liberdade, que a gente não precisa mais descrever ou pintar ou desenhar, delinear a arte com exatidão de imitação da natureza, eu posso simplesmente tentar representar o amor através das cores.
Então a gente tem lá o estudo das cores, né, que é a cromatologia, que vai indicar, por exemplo, que a cor vermelha atrai mais a paixão. Então ele vai lá e joga um monte de tinta na parede e diz que aquilo ali ele quer expressar a paixão. Por quê? Porque de repente ao pegar aquele monte de tinta ele joga com certa voracidade e demonstra, através da cor vermelha, que traz uma ideia de quente, a paixão que está dentro dele. Ou seja, é abstração? É, porque lida com um conceito abstrato, que é um sentimento. Então ele tem liberdade para expressar esse sentimento e a arte acaba reproduzindo, retratando essa abstração, que é o próprio sentimento que ele está passando ali. Marião, o Marcel de Campinas pergunta o seguinte para você. Obviamente, o artista ele é influenciado pelo contexto histórico que ele está inserido. E ele pergunta, na hora de estudar, o que você aconselha? Estudar primeiro o conceito histórico para depois mergulhar na literatura ou através da literatura tentar entender o contexto histórico? Ô Glauco, isso aí na verdade tanto faz, depende muito de cada um, né? Depende de como você costuma entender. Muitas vezes você pode ler um texto e no texto suscitar uma dúvida de um período histórico. É impossível você estudar toda a história, a não ser que você seja um grande perito em história, para se lembrar de toda a história do mundo, do Brasil e tudo mais, para que não haja dúvida alguma. Então, quando você está lendo um texto e pinta uma questão contextual ali, que você, ou necessariamente pontual, que você precisa saber o que é para entender, é lógico que você está lendo o texto e vai buscar a referência histórica, não há problema nenhum nisso. Agora, minimamente, o contexto você precisa conhecer. Por que você precisa conhecer o contexto? Porque assim você consegue entender como que aquele pensamento se insere dentro de um contexto de época. Então, por exemplo, é importante você saber, quando você está lendo lá um Carlos Drummond de Andrade, com o livro, o poema Sentimento do Mundo, que inclusive é homônimo ao próprio livro Sentimento do Mundo, que agora está na lista da FUVEST, por exemplo, e que pode cair no Enem aí, porque tem uma série de poemas importantes lá do Drummond. Você pega lá o Sentimento do Mundo, você vê uma certa angústia depositada ali, e aí você vai entender, você lê o contexto de época, em que contexto aquele poema foi escrito? Em contexto de guerra, em contexto de ditadura aqui no Brasil, né? O livro é de 1940, então você tem um ano depois do início da Primeira Guerra Mundial, você tem 1940, você tem 3 anos de ditadura do Vargas aqui no Brasil. Então o ser humano ele se encontra dentro de uma angústia, um caos interno, um existencialismo, um questionamento sobre a sua existência que vai levá-lo a ler aquele poema, aliás, a produzir aquele poema. Por isso que é importante. Eu, na minha opinião, o Marcel pediu a minha dica. Marcel, eu dou a dica do seguinte: você precisa pelo menos conhecer o contexto, não necessariamente de maneira pontual, específica, mas o contexto seria necessário você entender para que você entre para o texto sabendo do que você vai lidar. E aí, quando estiver estudando, se houver alguma referência mais direta ali, você para o texto e vai buscar essa referência para entender exatamente do que ele está falando. Okay? Marião, para gente finalizar, estamos chegando aqui quase 45 minutos de papo. Uma última pergunta que vem do Pedro Walter, lá de Rincão, ele que está sempre participando aqui com a gente. Ele pergunta o seguinte: uma palavra que foi contextualizada e ganhou notoriedade também pelo movimento modernista foi antropofagia. O que é antropofagia? Legal, Glauco, obrigado pela pergunta aí, Pedro, e todos aqueles que estão participando, né? A antropofagia, inclusive, é interessante notar que a gente está com um quadro aqui no fundo, que é o Abaporu, né, da Tarsila do Amaral. O Abaporu significa o homem comedor de gente. E antropofagia significa justamente isso, né? A ideia de comer gente, né? Como seria o canibalismo. No sentido literal, me perguntaria qualquer um. Não no sentido literal. Qual é a ideia de antropofagia? A antropofagia foi pensada pelo mesmo Oswald de Andrade e que inspirou o quadro Abaporu que está aí atrás. A ideia de antropofagia é justamente você pegar tudo aquilo que há já de bom na nossa cultura, essa era a ideia do Oswald, tanto que ele lança o Manifesto Antropofágico, depois a Revista de Antropofagia, que vai ser publicada e se difundir pelo Brasil todo, mas é de São Paulo, que traz a ideia de você aproveitar aquilo que já há de bom no ser humano, na nossa cultura. É como se você pegasse o homem atual, engolisse, jogasse fora o que há de ruim
e mantivesse o que há de bom. Por isso que acaba sendo um pouco contraditório. Quando a gente fala em quebrar os padrões, tudo bem, você quebra os padrões, mas ele não quer simplesmente jogar fora tudo que foi feito antes. Ele quer aproveitar aquilo que o homem já produziu de bom e jogar o que há de ruim, jogar o que há de imitação, aquilo que não é originalidade. E é esse o conceito de antropofagia. Por isso que nesse quadro da Tarsila do Amaral, ela pinta esse homem, o Abapuru, que seria uma ideia. Qual é a ideia? Você pode ver que ela trabalha com cores bem básicas, né? A ideia de mostrar aquele cacto que está ao lado do sol, que é o verde e o amarelo da nossa própria pátria, e aí ele coloca, a Tarsila coloca a mão e o pé aqui na terra, né? Vale lembrar que o cacto nos remete ao Nordeste, a ideia do calor, a seca que está atrás no céu extremamente azul, tudo isso nos lembrando a nossa própria pátria, né? Há muito de nacionalismo nisso daí, só que, sobretudo, quando ela coloca a mão e o pé dele encostado na terra da pátria, é a ideia, tá vendo? Você pode ver aí no quadro, é a ideia de que você associa o homem à pátria, então o nacionalismo está aí dentro. Só que perceba que o que mais chama a atenção é o tamanho do pé dela, do Abapuru, e da mão do Abapuru. Por quê? Em contraste com o tamanho da cabeça, a ideia é, no Brasil nós temos muita força de trabalho, braçal, e pouca capacidade de pensamento. Então ele vai se opor àquela escultura clássica do pensador, né? Que ele está pensando, refletindo. Aqui no Brasil, por isso que ele está com a mão assim. No Brasil, a gente trabalha muito e pensa pouco. Essa é a ideia. Então, o que é a antropofagia? Pegar aquilo que há de melhor, engolir, aproveitar o que é de bom e jogar fora o que há de ruim. Marião, a gente vai terminando aqui a última palestra, fechando com chave de ouro. Maravilha. Você pode voltar para o seu reduto na Vila Prado. Eu queria agradecer Prado. demais sua presença. Pô, Glaucão, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de participar. Agradeço a todos aí da Anhanguera, do Colégio Interativo também. E mando um grande abraço para os caros alunos, espectadores, que façam todos aí, que vão prestar o Enem, que façam todos uma boa prova. E até uma próxima vez aí. Muito obrigado. Tchau. Obrigado, Marião. Nós terminamos aqui nossa última palestra que elaboramos numa parceria do Colégio Interativo e das Faculdades Anhanguera. Nós lembramos que todas as palestras, inclusive a de hoje, poderão ser acessadas pelo YouTube no canal Interativo SC ou então em penofuturo.com.br. Eu gostaria de avisar também que no próximo sábado, dia 27 de outubro, faremos um aulão dica direto dos estúdios da Anhanguera a partir das 14 horas, envolvendo as 4 competências do Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. Nos encontramos então no próximo sábado. Grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.